Nessa segunda aula da sétima semana, nós vamos estudar a diferenciação implícita. As funções vistas até agora podem ser descritas expressando explicitamente uma variável em função da outra. Por exemplo, nós tínhamos sempre uma função da forma y que é igual a alguma coisa que só depende de x. Então, poderia ter, por exemplo, um y igual a raiz de x ao cubo mais 1, um y igual a x seno de x, o que está do lado esquerdo da igualdade é apenas y, o que está do lado direito da igualdade depende apenas de x. Então, isso seria, de uma forma geral, um y igual a f de x. Entretanto, a gente tem algumas funções que elas não estão apresentadas dessa forma. Por exemplo, eu tenho aqui x² mais y² igual a 25. Ou x³ mais y³ igual a 6xy. Então, essas funções elas não estão expressas da forma y igual a f de x. A depender da função, pode ser possível reescrever ela nessa forma, y igual a f de x. Em outros casos, não. Por exemplo, nesse primeiro caso aqui, eu poderia isolar esse y ao quadrado, de modo a ter uma função da forma explícita, ficando y igual a mais ou menos a raiz quadrada de 25 menos x ao quadrado. Onde eu teria, então, que aquela função que inicialmente era x² mais y² igual a 25, passa a ser agora duas funções. A primeira, que seria um f1 de x, que é igual a raiz quadrada de 25 menos x ao quadrado, e a segunda, que seria menos raiz quadrada de 25 menos x ao quadrado. Porém, em alguns casos, não fica viável resolver a função de forma explícita. Para esse caso, existe também a diferenciação implícita. Esse método consiste em diferenciar ambos os membros da equação em relação a x e no final resolver em função de y'. Vejamos alguns exemplos. Aqui nós temos, por exemplo, aquela mesma função anterior, x² mais y² igual a 25, e quero encontrar a derivada dessa função em relação a x. Bom, nós temos aqui a regra que vai ser usada. Y igual a u elevado a alfa, e a derivada dela é alfa vezes u elevado a alfa menos 1 vezes a derivada de u. E nós vamos entender nessa função aqui que a minha variável é x e que y é uma função que depende dessa variável x. Mas que função é essa? Inicialmente eu não sei quem é essa função. Eu conseguiria, para esse caso particular, eu conseguiria isolar esse y, mas não seria tão viável também, porque aquela única função ela se transformaria em duas, como a gente viu aqui anteriormente. Então, o que seria a derivada da função x² mais y² igual a 25, uma vez que ela se transformou em duas funções? Então, é mais fácil trabalhar com uma função do que eu preocupar com duas funções diferentes, Então, eu quero derivar essa função em relação à variável x, mas sem transformar ela em duas funções, como seria o caso se eu tentasse isolar o y nessa função. Então, para derivar essa função, eu vou considerar a minha variável como sendo x, e o y eu vou considerar como sendo uma função que depende da variável x. Como eu não sei qual que é essa função y de forma explícita, então sempre que eu tiver que derivar o y, eu vou deixar essa derivada indicada. Vou colocar uma linha nessa função. Então aqui, como que vai ficar a derivada de x² mais y² igual a 25? A derivada de x ao quadrado, como x é a minha variável, então eu vou derivar da forma que estava acostumado anteriormente mesmo. A derivada de x² vai ser 2x. Mais a derivada de y², ela vai ser basicamente escrever essa fórmula aqui, trocando o u pelo y. Então vai ficar, desço o 2 para antes da função, então vai ficar 2, y elevado a 2 menos 1 vai ser 1, então y elevado a 1, vezes a derivada do y, que como eu não sei quem é y, então vou deixar essa derivada indicada, vai ficar y', igual a derivada de 25, como 25 é uma constante, então a derivada é zero. Então, pela regra lá, o que a gente viu é que eu preciso derivar a minha função em relação à variável x e, na sequência, resolver ela em função de y'. Então, eu tenho que isolar esse y' aqui. Então, isolando esse y', eu vou ter 2y, y' igual
esse 2x eu vou passar para o lado direito da igualdade, vai ficar menos 2x. Então, y' é igual a menos 2x sobre 2y. Bom, aqui eu consigo simplificar esse 2 com esse 2. Então, vai ficar y', que é igual a menos x sobre y. Então, a derivada da minha função x² mais y² igual a 25 é y', que é igual a menos x sobre y. Nesse outro exemplo, eu quero encontrar y' se a função é x³ mais y³ igual a 6xy. Então, nesse caso, derivada de x³ vai ser 3x² mais a derivada de y³, nesse caso eu vou entender esse y novamente como uma função que depende da variável x, e a derivada, quando eu tiver que derivar o y, eu vou deixar essa derivada indicada. Então aqui vai ficar 3y² vezes a derivada de y, que novamente eu usei essa mesma regra, Desci o alfa para antes da função, fiz a função elevada a alfa menos 1, vezes a derivada da função. Então, isso é igual. Agora, nesse caso aqui, 6xy. Aqui eu posso entender isso aqui como um produto de duas funções, onde a primeira função é, por exemplo, 6x e a segunda função é o y. E para calcular a derivada do produto de duas funções, eu preciso usar essa regra, que vai ser o quê? Manter a primeira função e derivar a segunda, e manter a segunda e derivar a primeira, e somar esses resultados. Então, mantendo a primeira função, eu vou ter 6x e derivando a segunda, y'. Mais, agora, mantenho a segunda função e derivo a primeira. Mantenho a segunda função, então vou manter o y e derivo a primeira. Derivada de 6x vai ser 6. Então, 6y aqui. Depois que eu calculei a derivada, eu vou isolar o y'. Então, tudo que tiver y' eu vou passar para o lado esquerdo da igualdade. Todo termo que não tiver y' eu passo para o lado direito. Então, vai ficar 3y² y' menos 6xy' igual a 6y menos 3x². Nesse termo que está do lado esquerdo da igualdade, eu consigo colocar o y' em evidência. Se eu coloco o y' em evidência, vai sobrar 3y² menos 6x igual a 6y menos 3x². Esse termo que está multiplicando o y', eu posso passar ele para o lado direito da igualdade, dividindo. Então, y' é 6y menos 3x² sobre 3y² menos 6x. Então, essa aqui vai ser a minha derivada. Nesse outro caso aqui, novamente, eu quero calcular a derivada da função, onde a minha função é x² vezes y mais x vezes y² igual a 3x. Aqui a ideia é novamente a mesma. Quando eu tiver y, eu entendo que é uma função que depende da variável x, e x é a minha variável. Então aqui, novamente, eu tenho um produto de duas funções, onde a primeira função é x² e a segunda função é y. E nessa outra eu tenho a primeira função como sendo x e a segunda função como sendo y². E aqui eu posso entender apenas como uma função mesmo. Calculando a derivada desse primeiro produto, eu vou ter, pela regra do produto, eu conservo a primeira função e derivo a segunda, mais conservo a segunda e derivo a primeira.
Então, conservando a primeira função ali, vai ficar x ao quadrado, vezes a derivada da segunda, que é y, que eu vou deixar indicada essa derivada. Mais, conservo a segunda função e derivo a primeira. Derivada de x ao quadrado, 2x. Mais, aplicando a regra da derivada do produto na segunda função aqui agora. Conservo a primeira e derivo a segunda, então conservo x e derivo y ao quadrado, vai ficar 2y, y', mais, derivo a primeira função e conservo a segunda. Derivada de x é 1, conservando a segunda vai ficar y ao quadrado, igual a derivada de 3x, que é 3. O próximo passo é isolar o y'. Então, os termos que têm y' eu deixo do lado esquerdo da igualdade, todo o restante eu vou transferir para o lado direito da igualdade. Então, vai ficar x ao quadrado y', mais, aqui eu posso reescrever isso aqui, passando esse 2 para antes do x, então vai ficar 2x, y', igual a 3. Esse y vezes 2x eu posso reescrever como 2xy, passando ele para o lado direito da igualdade, vai ficar menos 2xy. E esse 1y ao quadrado é y ao quadrado, né, que passando ele para o lado esquerdo vai ficar menos y ao quadrado. Aqui do lado esquerdo eu consigo colocar o y' em evidência, então vai ficar y' que multiplica x ao quadrado mais 2xy, que é igual a 3 menos 2xy menos y ao quadrado. Y', que é igual a 3 menos 2xy menos y ao quadrado sobre x ao quadrado mais 2xy. Então, essa aqui é a derivada que a gente estava procurando. Nesse quarto e último exemplo, eu quero novamente calcular a derivada da minha função, né? Derivando implicitamente a função 4 cosseno de x, seno de y, igual a 1. Nesse caso aqui, eu posso entender 4 cosseno de x como sendo a primeira função e seno de y como sendo a segunda função, e teria aqui o produto dessas duas funções. Então, para derivar isso, uso a regra aqui do produto, né, que eu conservo a primeira função e derivo a segunda, mais conservo a segunda e derivo a primeira. Então, conservando a primeira função, vai ficar 4 cosseno de x vezes derivada de seno de y, vai ser cosseno de y vezes a derivada de y. Então, cosseno de y vezes a derivada de y, mais. Agora, a segunda parte, eu vou conservar a segunda função e derivar a primeira. Então, conservo a segunda função, que é seno de y, e derivo a primeira. Como eu estou derivando aqui, esse 4 é constante, eu vou repetir. E derivada de cosseno de x vai ser menos seno de x vezes 1. Então, menos seno de x. Igual derivada de 1, que é 0. Então, aqui eu preciso agora isolar esse y', né? Então, vai ficar 4 cosseno de x cosseno de y, y', igual, esse termo aqui eu passo ele para o lado direito da igualdade, como tem o menos aqui, com o menos que sugeria de passar esse termo para o lado direito da igualdade, então isso aqui vai ficar positivo. Então eu vou ter 4 seno de x seno de y.
Agora eu posso pegar esse termo aqui, 4 cosseno de x cosseno de y, passar ele para o lado direito dividindo, e o y' é igual a 4 seno de x seno de y sobre 4 cosseno de x cosseno de y. Esse 4 com esse 4 eu consigo simplificar. Aqui eu tenho seno de x seno de y sobre cosseno de x cosseno de y. Aqui já seria um resultado, né? Mas se eu quiser ainda posso entender isso aqui como se fosse um produto de seno de x sobre cosseno de x vezes seno de y sobre cosseno de y. Usando aí as identidades trigonométricas, eu tenho que esse primeiro, seno de x sobre cosseno de x, é tangente de x, e que seno de y sobre cosseno de y é tangente de y. Então, eu poderia falar que a derivada de 4 cosseno de x seno de x igual a 1 é tangente de x vezes tangente de y. Com isso, a gente termina as aulas dessa semana e temos a lista de exercício para ser resolvida.